A gente está falando de muito, mas muito dinheiro. As compras públicas no Brasil todo ano movimentam centenas de bilhões de reais. Pensa só, é uma grana que pode construir hospitais, escolas, garantir água para cidades inteiras. Mas, quando esse sistema falha, o prejuízo não é só no bolso, vai muito, muito além. Todo mundo conhece aquela história do Grinch, né? Aquele bicho verde que tenta acabar com a festa de Natal. Bom, na vida real a história é um pouquinho diferente, e talvez até mais complicada. Pois é, parece que o jeito mais moderno de estragar o espírito natalino de uma cidade inteira é manipulando uma concorrência pública. Então vamos entender essa história direito. Lá em Santa Catarina, o Ministério Público deu exatamente esse nome para uma investigação, Operação Grinch. E o alvo é justamente esse, a suspeita de fraude em licitações para decoração de Natal. Basicamente, a Operação Grinch está de olho em empresas suspeitas de combinar jogo para fraudar licitações. O foco são as contratações para comprar ou alugar decoração para datas festivas, tipo Natal e Páscoa. Ou seja, o dinheiro público que era para trazer alegria, na verdade podia estar trazendo prejuízo. E como é que o suposto esquema funcionava? Olha, parece que era bem engenhoso. A investigação aponta que empresas do mesmo grupo familiar fingiam que estavam competindo entre si para ganhar os contratos. Elas também teriam usado orçamentos de fachada de outras empresas que nem tinham condição de fazer o serviço. Por enquanto, é bom dizer, a investigação está focada só em particulares, sem agentes públicos envolvidos. Então, o ponto central é este aqui. O objetivo era acabar com a competição de verdade. E quando isso acontece, o governo pode acabar pagando muito mais caro por um serviço de qualidade inferior. E aí aquele dinheiro que deveria enfeitar a cidade acaba, na verdade, no bolso de pouca gente. Mas olha, o problema das compras públicas vai além de fraudes intencionais, como essa da Operação Grinch. O sistema é bem mais complexo e, às vezes, as falhas são outras. Exatamente. A má gestão, a falta de um bom planejamento, erros técnicos, tudo isso pode ser tão devastador quanto a corrupção. Porque no final das contas, o resultado é o mesmo. O serviço não chega para quem precisa. Vamos comparar esses dois cenários para ficar mais claro. Em Santa Catarina, a gente tem a suspeita de um crime, um esquema montado para enganar. Já em Caruaru, lá em Pernambuco, o buraco foi mais embaixo. Foi incompetência no planejamento mesmo. E o resultado? Licitações que simplesmente não atraíram ninguém, nenhuma empresa. Imagina só a situação. Precisar comprar remédios para a população e ninguém aparecer para vender. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Caruaru. Os editais da prefeitura eram tão mal escritos, com erros ou falta de informações cruciais, que as licitações deram desertas várias vezes. Faltava o básico, como o princípio ativo e a dosagem dos remédios. A coisa ficou tão séria que o Ministério Público precisou entrar na jogada. Eles recomendaram que a prefeitura parasse de usar os próprios erros como desculpa para fazer contratação de emergência, sem licitação. É um ciclo vicioso perigoso, né? A incompetência abre a porta para práticas que, no mínimo, são bem questionáveis. Ok, a gente já viu tudo que pode dar errado. Mas agora é fundamental ver o outro lado, o poder de transformação que uma licitação bem feita tem. E é por isso que esse assunto importa tanto. Não é só sobre papelada e burocracia. É sobre resultado concreto, que muda a vida das pessoas de verdade. Olha esse número. 443 milhões de reais. Esse é o valor do investimento para ampliar o sistema de abastecimento de água na região de Irecê, lá na Bahia. Um projeto que foi viabilizado pelo novo PAC. E agora o impacto humano disso. 420 mil pessoas vão ser beneficiadas diretamente com essa obra. Uma obra que só se tornou possível por causa de um processo de contratação pública que deu certo, que funcionou como deveria. E o resultado final? Água garantida para toda a região pelas próximas 3 décadas. Isso significa mais saúde, desenvolvimento para a região, qualidade de vida. É o sistema de compras públicas funcionando na sua potência máxima. É para isso que ele serve. Então a grande pergunta é, como a gente pode ter mais casos como o de Irecê e menos como os da Operação Grinch ou de Caruaru? Bom, a grande aposta do governo brasileiro hoje está na tecnologia. A ideia é virar a chave, sair daquele modelo antigo que só olhava para o menor preço e tentava evitar qualquer risco, para um modelo novo, um modelo que usa a inovação como regra e não como exceção e que foca no resultado que aquela compra vai trazer para a sociedade. E como fazer isso na prática? O plano se apoia em 4 pilares de inteligência artificial. Primeiro, usar tecnologia para, farejar as fraudes antes mesmo que elas aconteçam. Segundo,
dá ferramentas para os gestores tomarem decisões melhores. Terceiro, unificar tudo numa plataforma digital só, para ganhar eficiência. E por último, usar IA para criar serviços personalizados para cada cidadão. A visão final é bem ambiciosa. Usar toda a estrutura que já existe no gov.br, que já conecta milhares de serviços, para criar uma experiência única para cada pessoa. E tudo isso com a ajuda da inteligência artificial. A promessa da tecnologia é realmente enorme. Mas vamos ser realistas. A jornada para transformar as compras públicas no Brasil com IA não vai ser um passeio no parque. Existem obstáculos bem concretos no caminho. Falta grana, falta gente qualificada em muitos órgãos. É preciso criar regras claras e seguras para proteger os dados das pessoas. Os servidores públicos vão precisar ser treinados para essa nova realidade. E talvez o mais importante de tudo, a gente precisa garantir que a decisão final, nos processos mais importantes, continue sendo humana. No fim das contas, a tecnologia é isso, uma ferramenta. E uma ferramenta muito poderosa. Ela pode ajudar a coibir fraudes, a otimizar os gastos, mas também pode criar novos problemas. O grande desafio, de verdade, é garantir que essa revolução digital nas compras públicas trabalhe para entregar mais valor, mais serviços e, principalmente, mais confiança para toda a população.